Agradeça ao Senhor sempre, porque Ele também é fiel. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Transformou em você numa pessoa extraordinária.
Graça e paz. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma sexta-feira com a live Entre Elas. Entre Elas é o nome da nossa live, mas você também seja muito bem-vindo, você, irmão que está nos assistindo, você seja também muito bem-vindo entre nós. Eu gostaria de estar neste momento lendo uma porção desse tesouro que nós temos e que nós precisamos estar sempre com ele guardado bem junto a nós. As suas palavras, muitas vezes, ela nos faz uma diferença enorme nas nossas vidas. As suas palavras nos purificam. E assim que eu ler este salmo, você poderá ver que nada e nem ninguém fará com que você possa temer. A partir de hoje, confie somente nesse Deus que deixou este tesouro para cada um de nós. Gostaria de estar lendo o Salmo 17, dos versículos de 1 a 9, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha a ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens, pela palavra dos teus lábios. Eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, e os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das suas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Nada e nem ninguém poderá afastar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Nada arrebatará você das mãos do Senhor. Apenas creia. E 2020 não está perdido. Tudo que o Senhor tem preparado para você, esse ano ainda não acabou. Clame a Ele e Ele te entregará, em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Somente o Senhor pode nos ressuscitar, ó Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos.
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Declaro: Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Remove, Senhor. Remove tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, ó Deus. Senhor, que nenhuma barreira, Pai, que nada, Senhor, nos impeça de chegarmos até Ti, ó Deus. Transforma, Senhor, transforma as vidas, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Senhor, ressuscita-me. Vem, Senhor, e a todos nós, em nome de Jesus. Ressuscita-me. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Para sempre, sempre, sempre Ele seja louvado. Ainda estamos no Outubro Rosa e, como combinado, nós sempre temos uma surpresa para você. E hoje a nossa surpresa do coração vem com essa irmã muito querida. Eu peço que vocês possam aproveitar tudo que ela tem para trazer para você nessa noite.
Graça e paz a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, né, nesse mês de outubro, mês que a gente fala bastante sobre a prevenção e o combate do câncer de mama. Mas hoje eu não vou falar apenas do câncer de mama, eu vou falar do câncer no geral, né, de todos os tipos e, na verdade, de vários tipos de doença. Como a gente pode combater vários tipos de doença. A escritora norte-americana Ellen White, ela fala que a doença ela não vem sem causa. O caminho é preparado e a doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Olha só que interessante, né? Como assim a doença pode ser convidada? Ela é convidada através dos nossos hábitos de vida, da forma como a gente trata a nossa saúde, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, os nossos hábitos de vida realmente. Pode não ser fácil viver livre de doença, mas é simples, né? A gente tem disponível todos os caminhos e todos os remédios necessários para que a gente possa manter uma saúde e uma vida com uma boa qualidade. Os problemas, eles surgem quando nós agredimos o nosso organismo e deixamos de atender às necessidades básicas. O resultado, quando a gente muda o nosso estilo de vida, quando a gente busca mudar o que está de errado, afetando a nossa saúde, o resultado disso sempre vai ser uma saúde física e uma saúde mental adequada. E hoje eu quero falar com vocês de 8 remédios que existem, que são disponíveis a todos os tipos de pessoa, independente de classe social, porque são 8 remédios disponíveis em todos os lugares do mundo e gratuitos. Exatamente. Quando a gente fala em remédio gratuito, né, às vezes a gente torce o nariz porque não acredita muito. Mas eu vou contar para vocês sobre esses 8 remédios que a gente tem disponíveis e gratuitos. O primeiro deles é a ingestão regular de água. A água é essencial para transportar alimentos, oxigênio, sais minerais, além de estar presente naquilo que a gente elimina também do nosso organismo. O suor, a lágrima, no nosso plasma sanguíneo, a gente precisa da água nas articulações, no nosso sistema respiratório, no nosso sistema digestivo, nosso sistema nervoso. A nossa urina é composta de água, a nossa pele precisa da água. A água, ela limpa o nosso organismo, eliminando todas as impurezas do nosso sangue. Não tomar água frequentemente deixa o corpo vulnerável a inflamações e infecções, principalmente dos rins e das vias urinárias. É importante que as pessoas tomem água regularmente e não substituam a ingestão de água por sucos ou outros tipos de bebida, né? Tomar café, tomar chá no lugar de água não é a mesma coisa. Muitas vezes a gente acaba cometendo esse erro e a gente precisa ter uma quantidade de pelo menos 2 litros de água por dia para poder repor no nosso organismo tudo aquilo que a gente gasta durante o dia de água. O ar puro é o segundo remédio natural que a gente tem disponível e que a gente também não paga nada. Eu sei que em muitos lugares, em muitas cidades, acaba sendo difícil ter ar puro por conta da poluição, mas é importante que a gente respire ar puro. Quando a gente respira, que a gente faz com que o ar entre nos nossos pulmões, que o nosso pulmão, né, ele se dilata quando entra o ar não para só ali. Quando a gente respira, a gente está inalando o oxigênio, e o oxigênio ele vai ser transportado para todas as nossas células e ele vai ser utilizado na produção de energia para o nosso corpo. Então a gente precisa buscar cada vez mais estar próximo a lugares que são arejados, a lugares que têm árvores, que têm natureza, para que a gente realmente possa respirar o ar puro, né? Não ficar apenas em lugares fechados,
mas ter bastante ventilação, principalmente nesse período que nós estamos aí do Covid. Outro elemento que muitas vezes a gente esquece, que é um remédio fantástico e natural, é a luz solar. A luz solar, ela promove uma série de reações químicas no nosso organismo. Na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da nossa saúde mental. Observem que pessoas que moram em países ou em cidades que são mais nubladas, a incidência de depressão, ansiedade é muito maior do que em cidades onde as pessoas conseguem ter mais luz solar, tá? A luz solar, além de beneficiar na saúde mental, ela também tem grande influência sobre a nossa vitamina D, na prevenção de várias doenças no nosso sistema imunológico, nos nossos ossos, para prevenir vários tipos de doença, como principalmente a osteoporose. E o que é bastante da minha área, a alimentação. Ter uma alimentação saudável não quer dizer só a gente comer o que é bom, só ter alimentos saudáveis, mas deixar de comer algumas coisas também é importante. Mas não, a gente muitas vezes esquece que o que é saudável também pode fazer mal se a gente não tiver um controle. Então, por muitas vezes, a gente precisa maneirar naquilo que não é saudável, né? Tomar cuidado, mas a gente também precisa ter um controle em todos aqueles alimentos que, por mais saudáveis que são, a gente muitas vezes acaba exagerando e isso também pode prejudicar o nosso organismo. Porque a gente tem que dar para o organismo aquilo que ele necessita. E tudo que é exagerado acaba prejudicando o nosso organismo. A gente precisa oferecer para ele todos os nutrientes, os macro e os micronutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos, gorduras. Isso é ter uma alimentação saudável, é dar para o nosso organismo aquilo que ele necessita, só que de forma controlada. O quinto, né, desculpa, elemento que é o nosso remédio natural, são os exercícios físicos, que é um fator fundamental para uma boa saúde. O exercício físico, ele ajuda a melhorar a qualidade do nosso sono. A gente, quando se movimenta, quando a gente pratica uma atividade física, a gente dorme melhor, porque a atividade física, ela atua diretamente, né, nos nossos hormônios, no nosso organismo como um todo. A gente trabalha mais o nosso sistema cardiorrespiratório, nosso sistema neurotransmissor. A atividade física, ela atua diretamente no aumento das células do tecido nervoso. E isso faz com que a gente consiga ter uma melhora em vários quadros, como a depressão, a ansiedade. A atividade física nos ajuda a controlar muitos quadros de doenças, não só doenças mentais, né, mas também de doenças físicas. Ela atua diretamente no nosso intestino, no trabalho. Quando a gente pratica atividade física, a gente tem um intestino mais regular. Tudo isso, e a gente pode falar assim, mas a atividade física não é de graça. Tem que pagar uma academia, colocar um tênis no pé e fazer uma caminhada é atividade física. E isso, ninguém paga imposto, né? Ninguém tem que pagar uma taxa para poder fazer uma caminhada. Então é importante que a gente se exercite. Outro remédio natural é o repouso. O repouso, ele é tão importante quanto o exercício físico. A falta de um sono reparador está associada a uma série de problemas de saúde física e também saúde mental. A pessoa, quando ela não descansa, quando ela não dorme, ela fica mais estressada, porque o organismo não consegue recuperar, ela não consegue aprender, ela não consegue desenvolver as suas atividades. Então, descansar é tão importante quanto fazer exercícios físicos. O corpo e o cérebro, eles precisam desse período de descanso para se recuperar do esforço do dia, para se organizar as informações recebidas, produzir novas células e hormônios
que são importantes para o regulamento do nosso organismo. E tudo isso acontece durante o nosso descanso, durante o sono. O nosso 7º remédio natural é a temperança. Temperança, que em algumas línguas é dito como equilíbrio, tá? Trata-se da capacidade de usar com moderação aquilo que nos faz bem, a praticar a abstinência em relação ao que provoca doenças. Temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas, lícitas ou ilícitas, mas o uso de remédios naturais. Além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer, nas relações pessoais, quando a gente tem equilíbrio nas coisas, não trabalhar demais, não se exercitar demais, não comer demais, não dormir demais, né? A gente precisa, em todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, precisa haver um equilíbrio. Nós precisamos aprender a controlar o nosso tempo, a controlar os nossos pensamentos, a forma que nós somos, para que a gente evite muitos sofrimentos. Né? Principalmente as mulheres que são mais ansiosas, a gente tem muito aquele negócio de sofrer por antecipação. O negócio nem aconteceu, a gente nem sabe se vai acontecer, mas a gente já está pensando naquilo. Isso tudo é a falta de nós termos esse equilíbrio. Ter aquela pontinha de ansiedade, se preocupar, é uma coisa, mas a gente não pode, né, tá ali se preocupando. A própria palavra de Deus fala que para amanhã é com Deus. Vamos viver o hoje, né? Para cada dia basta o seu mal. E o último e mais importante remédio natural é a confiança em Deus. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Ele. É indispensável para uma saúde integral de qualidade e vivência de uma fé prática e não uma fé nominal. Vários estudos, tá? Não sou eu dizendo, são vários estudos científicos demonstram que a fé é capaz de gerar significado e valor para a vida humana, além de influenciar positivamente na saúde e processos de cura. Independente da religião da pessoa, quando a pessoa acredita que Deus pode agir na vida dela, que Deus pode curar, né? Muitas pessoas, elas realmente são curadas através da fé, da confiança que elas têm em Deus. Então, esses são os 8 remédios naturais, né, que Deus deixou para a gente, que está disponível a todas as pessoas, que fazem parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não dá a eles a importância devida, né? Então, só para a gente lembrar, o primeiro é a água, o segundo, o ar puro, o terceiro, a luz solar, o quarto, a alimentação, a atividade física, o descanso, a temperança, que é o equilíbrio, e a confiança em Deus, que apesar de eu ter posto ele por último, ele é o primordial, é o mais importante de todos. Deus é o Criador da vida e ninguém melhor do que Ele para nos dizer como o nosso corpo funciona de maneira mais adequada. Foi Ele quem nos deixou esses 8 remédios naturais, foi Ele quem nos deu. E Ele deixou também o seu manual para que a gente possa aprender como viver, né, de forma saudável. Mas muitas vezes, por preguiça ou por ter outras prioridades, a gente acaba deixando esses 8 remédios de lado. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente encara ter um estilo de vida diferente, né, como um sacrifício. Mas a própria palavra de Deus pede para que a gente não se conforme com a correria, com a ansiedade,
com as coisas que estão atrapalhando a nossa saúde. A gente tem os 8 remédios naturais que Deus nos deu e nós precisamos tomar mão deles e usá-los, né, para que a gente possa realmente ter uma boa saúde e uma qualidade de vida. Em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, em todas essas coisas, que nós possamos juntos fazer para a glória de Deus. Prevenção de câncer ou de qualquer outra doença, né? A gente tem como fazer, porque o próprio Deus, por amor a nós, nos deixou os 8 remédios naturais. Fiquem todos com Deus. Um beijão. Nós recebemos uma pergunta do irmão Galileu sobre o tempo de caminhada, né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que a atividade física seja realizada 30 minutos, 5 vezes na semana. Se a gente conseguir separar lá 30 minutinhos para fazer uma caminhada, para correr, andar de bicicleta, nadar, o que você puder fazer de exercício, 30 minutos por dia, já vai estar fazendo um grande efeito na sua saúde. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, podem estar entrando em contato comigo, tá? Nas redes sociais ou pelo WhatsApp, que eu posso estar esclarecendo qualquer dúvida que os irmãos tenham também. Vou deixar aqui com vocês meu número de telefone, tá? Que é o WhatsApp, e aí os irmãos podem estar mandando mensagem no que eu puder ajudá-los. Estamos aí. Meu telefone é 997327650. Graças a Deus. Pegando uma carona, né, com a irmã Shirley, eu gostaria de estar conversando com vocês a respeito da nutrição de Deus. Jesus respondeu em Mateus 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é nutrição para as nossas vidas. Ela nos satisfaz espiritualmente. E não existe nenhum outro alimento que possa nutrir o nosso espírito. A palavra de Deus é o único alimento capaz de nutrir o nosso espírito para que nós possamos nos sentir saciados, espiritualmente falando. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós para aumentar a nossa fome pela palavra de Deus. E esse alimento nos dá a condição de servir no reino de Deus. O alimento não é só para a nossa alegria. O alimento também é para nós servirmos aos nossos irmãos. Nossos dons, nossos talentos. Se fosse apenas para o meu benefício próprio, de nada adiantaria.
Então, a palavra de Deus, ela nutre o nosso espírito e nós podemos servir aos irmãos, né? Nós ficamos, graças a Deus, muito felizes. Aqui a irmã Charlie estava falando sobre os remédios naturais, sobre a alimentação. E nós somos gratos a Deus, infinitamente gratos, pelo alimento físico. Nós precisamos todos os dias nos alegrar e glorificar ao Senhor pelo pão de cada dia. Afinal de contas, nós necessitamos de toda a proteína, vitamina e tudo mais que é necessário para que tenhamos uma alimentação saudável. Então, podemos ver que, assim como a irmã Sherry diz, que nosso corpo físico ele precisa andar em sintonia, né, com os alimentos adequados, o nosso espírito ele também precisa. Ela ainda encerrou falando que o Senhor nos deixou um manual. E exatamente, nós fizemos a abertura da nossa live com esse manual. E ela, em momento algum, ela disse que não precisaríamos, né, do lado espiritual. Temos que andar em sintonia, físico e espiritual. Mas nós sabemos que Deus nos dá muito mais. Ele nos dá o alimento espiritual, a nutrição que vem do alto para as nossas vidas. E Jesus ensina isso, assim como o versículo de Mateus 4:4, onde Jesus diz que nem só de pão viverá o homem. Pensando sobre a palavra de Deus como alimento, como nutrição para uma pessoa, nós podemos ver 4 conceitos que estão relacionados com a palavra de Deus como alimento. Primeiro, o povo de Deus possui vida. A vida demanda nutrição. Nutrição conduz ao crescimento. E o crescimento glorifica a Deus. O povo de Deus possui vida. Se você tem confiado em Jesus como seu Salvador, então você tem vida. A vida que o Senhor presenteou, uma vida com Jesus. A vida eterna com Cristo. Mas ter vida eterna não quer dizer, não significa que nós nunca vamos morrer, vamos viver para sempre aqui nessa terra. Não. Ter vida eterna diz que, de fato, toda a humanidade tem uma vida infinita e viverá para sempre. Ou no céu, ao lado de Cristo, ou separado de Cristo, né, no inferno. A vida eterna que a Bíblia nos ensina é a vida de Deus. Porque essa é a vida que nós buscamos, essa é a vida pela qual nós lutamos, essa é a vida pela qual nós queremos que as montanhas se lancem ao mar com a nossa fé. Mas precisamos de mais fé, né? Precisamos de mais fé, porém isso não nos tira o dom, né, gratuito de Deus, da vida eterna. Mas essa vida eterna, que o Senhor também nos explica na sua palavra, ela exige alimento. Essa vida exige nutrição. Dentro do interior do homem e da mulher de Deus, existe um apetite pela palavra de Deus. Nós temos que ter fome da palavra de Deus. Quando você é salvo, Deus te dá uma vida interior. E essa vida passa a ter fome do alimento espiritual. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. A não ser que você não sinta esse apetite não arda dentro de você, não faça você sentir fraco e desejar ardentemente saciar a sua fome da palavra, pode ser que você não tenha nascido outra vez.
Mas e como que isso acontece? Como nascer outra vez? Vamos lembrar de uma situação na Bíblia que aconteceu com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E aconteceu que ele perguntou para Jesus: mas como eu, já velho, posso nascer de novo? Por acaso eu entrarei dentro do ventre da minha mãe? Mas Jesus respondeu para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Essa passagem está em João, capítulo 3, nos versos de 1 a 6. Na Bíblia, nós também descobrimos quais são os alimentos de Deus para nós. A palavra de Deus, ela é comparada em Mateus 4:4 com o pão. É leite, como vemos em 1 Pedro 2:2, que diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Em 1 Coríntios 3, é alimento sólido. Hebreus 5 é como mel. Diz assim, em Salmos 119, 103. Como são doces para o meu paladar as suas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Em Salmos também 19, de 9 a 10, diz assim, as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Nós podemos ver muitas e muitas passagens na Bíblia que mostram que a palavra do Senhor, ela é como um alimento para nós. A necessidade que nós temos de desejar ardentemente por esse alimento, né? E nós vemos isso na vida de Jó, quando ele diz: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. Interessante meditarmos rapidamente sobre o pão de cada dia. O pão de cada dia refere-se ao alimento necessário, nada além disso, apenas o necessário. E para a nossa vida espiritual, Deus garante o pão, o leite, o alimento sólido e o mel, entre tantas outras coisas que são necessárias a nós. Interessante nós também frisarmos que muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós desejamos que a Bíblia fosse apenas o Salmo 23, que fala das providências de Deus. Que fosse João 14, que fala sobre a promessa do céu feita por Jesus. Ou que ela fosse o Salmo 51, que nos ensina o perdão de Deus para o arrependido. Ou até mesmo Apocalipse 20, que fala da vitória final de Jesus e dos salvos em Cristo. Nós precisamos estar alertas. A Bíblia, ela contém um manual de vida, ela contém tudo aquilo que é necessário para nós, espiritualmente falando. E se nós andarmos de acordo, o nosso físico, ele também estará respondendo à altura. Nós poderemos estar felizes, nós poderemos estar tristes, nós poderemos estar saltitando ou em cacos, mas teremos a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos alimenta. E é o alimento dele que nos basta. O alimento dele nos faz andar de dia em dia, de glória em glória. Sempre um pouquinho, um passo de cada vez, ao encontro dele.
para cada dia mais nós agradarmos a Ele. Infelizmente, muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, têm tido o mesmo comportamento. O comportamento de transformar o alimento. Assim como nós estamos na cozinha e nós pegamos o alimento, nós podemos consumi-lo no seu estado natural, né? Podemos consumi-lo cru, podemos consumi-lo assado, cozido, frito. Mas o alimento que vem dos altos céus, ele não pode ser mudado. Nós não podemos mudar o maná. Nós precisamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E nos sustentarmos das coisas que Ele tem para nós. Temos que pedir ao Espírito Santo que gere em nós fome pela palavra de Deus. Meditar na palavra dia e noite. Nos nutrir da palavra do Senhor. E estarmos sempre prontos para servir a Deus. E não nos esqueçamos. Nunca. Podemos nos esquecer de todas as coisas. Mas não nos esqueçamos. Se somos o povo de Deus e temos a vida eterna, a vida exige nutrição. A nutrição gera crescimento e o crescimento glorifica a Deus. Que a minha vida e a sua vida seja para a glória de Deus. Sempre. Não podemos nos esquecer do físico, mas também não podemos nunca, jamais, nos esquecer do espiritual. Pois a gente pode estar saradão, mas se o nosso espiritual estiver caído, todas as coisas foram em vão. Todas as coisas não foram para benefício. Foram apenas uma máscara. Uma máscara que colocamos para que as pessoas pudessem ver em nós uma possível alegria, uma possível beleza. Mas se o seu espiritual estiver caminhando forte, firme e sustentado por aquele que traz o alimento certo para a sua alma, para a minha alma, para o nosso espírito, se nós estivermos bem alimentados pela palavra do Senhor, aí sim, estaremos com a nossa nutrição correta. Estaremos crescendo e crescendo para a glória de Deus. Eu espero que assim como o Senhor falou no meu coração, Ele possa estar falando também no seu coração e que a partir de hoje nós podemos juntos estarmos crescendo, bem nutridos pela palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe e uma boa noite. Amém. Eu ia estar orando ali, né? Mas aí quem não sabe faz ao vivo, né? Porque eu saí de lá e vim para cá. Mas vamos estar orando neste momento
Eu não vi todos os pedidos de oração, mas me falaram aqui, me sopraram, né, pela Cida, pelo Sérgio, pelo Murilo, que ele sofreu um acidente, e tem mais algum, pastor Claudinei? Pastor Claudinei, Cida, Sérgio, Murilo e a Sandra, mãe do Murilo. Né? Então eu não estou com os pedidos aqui, mas vocês que estiveram acompanhando a live, foi colocado os pedidos, estamos intercedendo por eles. E eu gostaria agora também de pedir pela vida de uma pessoa que eu fiquei sabendo hoje à tarde, que não está bem de saúde, é o Dr. Simval, e eu gostaria também que vocês estivessem apresentando o nome dele em oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que estar contigo, ó Pai, estar recebendo as suas vitórias, estar recebendo, Senhor, tudo de bom que vem do Senhor, estamos sempre felizes e alegres, é muito bom. Mas também, Senhor, nós precisamos e queremos agradecer a Deus. E também nos momentos difíceis, ó Pai, nos momentos tristes e angustiantes, ó Pai, nós temos a certeza que o Senhor é um Deus presente, Senhor. Pai, nos ajude, ó Pai. Nos ensine, Pai. Assim, ó Pai, como foi falado no estudo de hoje, ó Pai, que nós possamos, ó Senhor, fazer uso desses remédios naturais, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos dá, ó, dia a dia, Senhor. Desde quando nós nascemos, até quando o Senhor nos chamar de volta, esses remédios naturais sempre estarão, ó Pai, disponíveis a nós. Que nós possamos fazer uso de cada um deles, ó Deus. Mas que também, ó Pai, nós não deixemos, ó Pai, de receber dos mais altos céus, ó Deus. Que nós não deixemos, ó Pai, de receber de Ti, ó Pai, o alimento mais precioso que é a Tua palavra, Senhor. Coloque, Senhor, em nós mais fome de Ti, ó Pai. Coloque em nós, ó Deus, sede de Ti, ó Pai. Que nós possamos desejar, ó Pai, assim como o recém-nascido, ó Pai, deseja o leite materno, assim nós, ó Pai, desejemos também, ó Pai, a Tua palavra, Senhor. E não somente ouvir, ó Deus, mas que nós também, ó Pai, coloquemos em prática, que nós desejemos, ó Pai, e vivamos essa palavra, Senhor. Que as pessoas, ó Pai, possam ver o brilho de Cristo através das nossas vidas, ó Deus. E que esse brilho, Senhor, seja para a Tua glória, Senhor. Retire de nós, ó Pai, toda a glória, Senhor. O homem não necessita de glória. O homem necessita, Senhor, te servir. E que a Tua glória, Senhor, resplandeça através das nossas vidas, ó Pai. Senhor, todos os pedidos que foram colocados na live, Senhor, de hoje, todos aqueles também, ó Pai, que não foram colocados, ó Pai, mas que estão no coração, ó Deus, de todos aqueles, ó Deus, que não tiveram, talvez, ó Pai, a coragem, a ousadia, Pai, ou simplesmente também, ó Deus, quiseram guardar no secreto, somente entre Ele e Deus, somente entre ela e o Senhor, que o Senhor possa atender a cada um, ó Deus. E eu te agradeço, Pai, te agradeço, Senhor, pois eu sei, o Deus, que eu tenho crido e estou bem certa que o Senhor é poderoso para nos guardar, ó Pai, até o dia final. Sei que todas as orações, ó Deus, que chegam, ó Pai, até os Teus pés, ó Deus, os Seus ouvidos, ó Pai, acolhem, ó Deus, as nossas orações. E o Senhor atende a cada uma delas, ó Pai, segundo a Tua santa vontade. E eu te agradeço, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Pode ser. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a nós. Gostaria de pedir que você estivesse continuando a orar por todas essas mulheres que têm vindo aqui, né, durante o Outubro Rosa.
pela vida da irmã Lídia, pela vida do pastor Geriel, do pastor Claudinei, que estão aqui conosco também, nos dando aquela força, né? Que assim a gente vem aqui e já treme para falar, mas se eles não estiverem ali do outro lado, nada disso acontece. Então, eu gostaria de contar com as orações de vocês, pela vida deles também. E até amanhã, mais uma live. Estaremos esperando, aguardando você aqui às 20 horas. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite e um abraço bem forte.